Bom, galera, aqui estamos aqui novamente, porque a gente já gravou esse vídeo, só que a gente cortou no meio, do nada, assim, a gente estava gravando, gravou 1 hora de áudio. A gente vai trazer um jeito mais diferente para apresentar o projeto, que é um bate-papo, que a gente já fez esse bate-papo, vamos fazer ele de novo, que a gente gravou errado, professor, triste. O nosso projeto é análise e dimensionamento de um sistema térmico para o IF Sul de Minas. Então, meu nome é Rodrigo, pode Eu se sou o apresentar. Gustavo. E eu sou o Lucas. É, novamente. Aqui é mais o que cada um fez, né? Foi mais para preencher e tal. Antecedentes justificativos, a gente precisava fazer uma justificativa É, pro projeto, né? acontece, né? A gente vem desses antecedentes, é um problema que a gente tem no IF, são as condições extremas e dependendo do horário ainda. Por exemplo, no laboratório. Às vezes chega o horário, tipo, 1 hora da tarde, e a gente tem aula no laboratório e tá muito quente, e no laboratório você tem que ficar com a calça, tênis, então, tipo, é desconfortante, aí você acaba não querendo ficar no lugar, então, tipo, prejudica o aprendizado. O teu desempenho não fica muito bom. Então, a gente tinha que contornar essa situação. A gente tinha que melhorar, controlar o clima. E aí é para isso que serve esse trabalho, que é para a gente fazer esse É, controle da temperatura. então, tipo assim, o que a gente precisava é o seguinte: a gente tem situações extremas, né? Por exemplo, quando tá muito quente, muito frio, e a gente precisava a gente precisava saber qual é a temperatura melhor para levar um nível de excelência de tanto do professor quanto do aluno para estar nesse ambiente. Então, por exemplo, a gente tem muitas situações onde está muito calor e nós não temos ventilador, não tem ar-condicionado, nada nas salas, e isso incomoda demais. Então a gente precisava de um projeto para solucionar esse problema. Então a gente É, fez umas pesquisas, né? Então a gente começou primeiro com a pesquisa. O que a gente precisa? A gente precisa fazer agora, a gente precisava fazer um sistema para todos os espaços, que é os espaços que o Rafael mandou para a gente, que são esses. Então a gente precisa criar um sistema para todos esses espaços para a gente ter uma temperatura ideal para o corpo humano, para o ser humano estar trabalhando. Então, qual que é a primeira coisa que a gente precisava? A gente precisava saber qual que é a temperatura do corpo humano. Qual que é a temperatura que o ser humano tem. Para a gente calcular quanto que ele gera de calor para esse ambiente. Então, aí isso aí foi um dado chato de achar, né? Porque em nenhum lugar a gente conseguia achar esse dado com uma fonte com científica, né? uma certeza. Falou, é esse valor. Porque esse valor ele vem mudando conforme vem passando os anos. Dá até para ver pelos gráficos. Que conforme vem passando os anos, essa temperatura ela vem diminuindo. Então, e aí o mais recente que a gente achou foi esse aí que é da Universidade de Medicina de Stanford, né? É, Isso. exatamente. Que aí a gente adotou pegando esses valores, fazendo uma média, a gente pegou uma temperatura de 36,7 graus Celsius. Foi o valor que a Esse, gente usou para trabalhar. se não me engano, essa pesquisa ela é bem longa, ela tem uns, eu não sei quantos anos estava no site, mas é um bom tempo de Uhum. pesquisa, né? No caso, eles têm dados desde 1981, 1860. Eu não sei se realmente eles têm dados de 1860, mas eu sei que é bem antiga mesmo. E ele é classificado por várias por exemplo, o gênero diferente, no caso, Se é homem, mulher, assim, preto e entendeu? branco. Sim, exatamente, por várias diferenças. Então a gente considerou uma média geral disso para não causar para tentar chegar o mais próximo do real mesmo, sabe? Porque a gente sabe que não tem como contar, por exemplo, tem 5 mulheres na sala, etc, e fazer uma conta assim não existe. Então a gente fez uma média geral para ser o mais próximo possível da realidade, tanto isso quanto em outras médias que a gente vai falar um pouco mais pra frente no trabalho, né? Aí então a gente achou a temperatura do ser humano. Qual era outra coisa que a gente precisava? Achar qual que é a temperatura ideal do ambiente. Então, qual que é a temperatura ideal para a pessoa estar trabalhando? Qual que é a temperatura ideal para a pessoa fazer as coisas? Então, a gente achou uma resolução da Agência Nacional de Vigilância Sanitária que a temperatura no verão ideal é de 23 a 26 e a temperatura no inverno é de 20 a 22 graus Celsius. Só que a gente também tem a NR17,
que é uma norma, que é a NR17, que a temperatura ideal ela deve ser entre 20 e 23. Então o que a gente fez? A gente considerou para o inverno 22 graus Celsius e para o verão 23 graus Celsius. Então a gente considerou aqui para o verão 23 e para o inverno 22. Para a gente conseguir aí um valor mais legalzinho para a gente trabalhar. Dentro do que a NR17 pedia, né? Exatamente. E tem que lembrar também que é tudo regulamentado pela Anvisa, isso aí, no caso, é o que está escrito, né? Mas é realmente um estudo dele sobre isso, sobre a taxa de operação que não causa nenhum prejuízo à saúde humana, etc. Então, assim, é bem certeiro, no caso, essa temperatura, pelo menos. E aí a gente também tinha o problema que era o seguinte: como a gente precisa de situações extremas, ou seja, eu preciso calcular um ar-condicionado para uma situação onde o ar-condicionado vai estar super saturado, que é quando está muito quente, muitas pessoas na sala, muitos equipamentos ligados, tudo no máximo, computador fazendo ray trace, 1000 coisas ligadas. Então a gente considerou o seguinte: a gente precisava das condições meteorológicas da cidade, onde eu tinha um pico de temperatura e uma temperatura baixíssima. É. Que aí a gente Então, usou esse. no caso, a gente teve que pesquisar. A gente pesquisou em artigos científicos mesmo, que é o certo, né? Só que não acha muito se isso foi aposta. Às vezes tem umas pesquisas de geografia e tal, assim, que não é tão precisa. Então, o que a gente encontrou foi nesse site, que é o Aerospark. Se a gente descer um pouco lá para baixo do site mesmo, a gente tem umas referências que ele usa uns satélites. É um pouco diferente. Que é Então, o é tudo formato de registrado, por dados. exemplo, são satélites da NASA. São coisas bem específicas. Então, eu acredito, e nós aqui do trabalho acreditamos, né, que os dados sejam bem precisos. E são atualizados, assim, eu acho que diariamente, etc. Então, subindo lá em cima, a gente tem um gráfico, o primeiro gráfico, que mostra durante um ano, né? A gente tem as temperaturas máximas e médias, e mínimas, médias, no caso. É Que a é média da esse máxima, a média risco. da mínima. Sim, exatamente. Aí vocês devem perguntar como vocês acharam, então, 2 graus Celsius, que é, no caso, a mínima, e como vocês acharam 28, 29, que é a máxima. Então, se a gente clicar em cima de um mês, que a gente pode achar que é o menor, no caso, julho, a gente vai ter um gráfico que mostra exatamente as médias do mês, e lá em cima vai estar escrito raramente caindo abaixo de 2 graus e está passando 10 graus Celsius. Então a gente sabe que se a gente considerar 2 graus Celsius a mínima de poste causa durante o ano inteiro, é uma boa temperatura. E o mesmo acontece para outubro, que é a máxima. A gente sabe que raramente ele passa de 29. Num caso, então, que é uma boa temperatura para a gente dar a máxima mesmo. Dava pra gente considerar a máxima e mínima média. Seria uma boa conta? Seria, mas a gente preferiu considerar o extremo mesmo, o máximo que dá pra ir. A gente sabe que às vezes post caldos pode até passar de 29, mas é muito raro. Então não compensa, por exemplo, considerar 32, etc. Então, basicamente, a temperatura foi referenciada nisso. Também tem um outro gráfico, Que é esse embaixo aqui, desse, né? que mostra conforme o horário, né? A gente tem meia-noite ali, 4 horas da manhã, 8 horas. Então, assim, eu não sei se o Gustavo chegou a falar mais cedo, no caso do, por exemplo, lá no meio-dia no laboratório do IF, é impossível de ficar lá 4 horas da tarde, 3 horas, é muito quente. Então, é realmente o gráfico, assim, demonstra que não tá errado, né? E mesma Condiz com a coisa também, realidade. mesma coisa também quando tá muito frio. Ninguém estuda da meia-noite a 4 horas da manhã no IF, porém, é sempre importante a gente considerar. Então é basicamente isso, né? Então, Que foi os gráficos da meteorologia. considerando todos esses dados, a gente pode, por exemplo, entrar em conservação de energia. No outro vídeo eu tinha explicado um pouco dos equipamentos, mas eu vou fazer conforme está o PDF dessa vez, galera, para ficar mais fácil. Então, tipo assim, imagina o seguinte: com esses dados a gente vai ter a seguinte situação. Por exemplo, uma situação onde eu tenho o ambiente muito frio, por exemplo, 2 graus Celsius, e aqui dentro a temperatura externa, 2 graus Celsius, e a temperatura interna, 22 graus Celsius. O que acontece? A gente quer uma situação extrema de frio, ou seja, eu não vou ter nenhum corpo dentro desse ambiente gerando calor. Então eu teria só calor saindo. O que acontece? Para a gente vai ter a conservação de energia. O que é conservação de energia? Conservação de energia, quando a gente estuda no ensino médio normal, a gente considera um ambiente controlado, fechado, então, por exemplo, um ambiente totalmente fechado, onde eu só tenho um calor que entra
ou que sai, um trabalho realizado sobre ou pelo sistema e um acúmulo de energia aqui dentro, uma variação dessa energia. Quando a gente trabalha em fenômeno de transporte, a gente tem mais variáveis. Então aqui seria, né? A gente tem mais variáveis. O que é? A gente também vai ter uma energia da massa que entra e uma energia da massa que sai. Eu vou ter uma quantidade de energia gerada dentro dele. Então, dentro dele eu posso ter alguma coisa que está gerando energia. Eu posso ter uma massa que entra, uma massa que sai. Eu posso ter uma quantidade, eu posso ter o trabalho sobre o sistema, pelo sistema, entra, sai. Então, tudo isso é o que a gente vê em fenômenos de transportes. Só que, para a gente, não era viável transporte de massa. Por quê? Porque a nossa sala vai estar fechada. Então, a nossa sala vai estar fechada. Então, a gente não vai considerar que está entrando ar, saindo ar. Então, os vidros vão estar fechados, as portas vão estar fechadas. Então, para a gente, vai ser um sistema aberto sem transporte de massa. Ou seja, eu vou ter um volume de controle, por exemplo, esse aqui, ó. Para o verão, eu vou considerar esse aqui, ó. Esse volume de controle. Onde eu vou ter uma energia que entra, por exemplo, aqui é 29 graus Celsius. Uma quantidade, uma transferência térmica que entra. Ou seja, eu vou ter 29 graus Celsius na parede interior, só para falar. A gente considerou que é 29 graus Celsius na parede interior no verão, para facilitar os cálculos. Então, eu vou ter 29 graus Celsius aqui entrando nesse volume de controle. E eu vou ter o quê? Um ar-condicionado aqui tirando esse calor que está entrando. Então, eu vou ter um ar-condicionado que vai ser o que sai. Então, eu vou ter o que entra, o que sai. Eu vou ter aqui uma energia que vai ser gerada. Então, por exemplo, vai ter um computador, um ser humano, um notebook. Então, vai ter vários objetos aqui que vai estar entrando, que vai estar gerando. Então, se eu for imaginar, vai ser o seguinte. Eu vou ter um calor que está entrando pela parede aqui, para cá, mais uma energia que está sendo gerada dentro do ambiente. E isso tudo vai ter que ser igual o quê? A energia que está saindo. Para quê? Para deixar o ambiente com os 23 graus Celsius aqui. Porque a gente vai considerar que ele já está em 23 graus Celsius. Então a energia que está entrando, o calor que está entrando, o calor que está sendo gerado vai ser o mesmo calor que vai ter que sair, para não ter essa diferença. Ou seja, para não ter essa variação de energia interna. Então eu não posso ter variação de energia interna para não aumentar a temperatura. Então eu preciso fazer o quê? Eu preciso que a taxa de transferência de calor que entra, mais a variação de energia térmica da fonte é igual à quantidade de taxa de transferência de calor que sai do sistema. E é isso que a gente vai falar em conservação de energia, e é isso que a gente vai se pautar nos cálculos. Só que, quando a gente fala em taxa de transferência que entra, em energia gerada por unidade de tempo, a gente sabe que tudo isso pode ser dado por condução, por convecção ou por radiação. O que é isso? É o seguinte, então imagina o seguinte, uma parede, que é a que entra, lembra que essa aqui, a parede é a que entra. Então, por exemplo, eu tenho 29 graus Celsius nessa parede. Essa parede, ela vai ter uma emissividade, ou seja, ela vai transferir calor para o ambiente que está 23, porque lembra daquela lei que o calor ele vai da maior temperatura para menor. Então eu vou ter esse 29 graus Celsius transferindo calor por 23 graus Celsius por radiação. Só que eu também vou ter por convecção. O que é convecção? Eu vou ter um ar aqui que vai estar batendo na parede. Uma massa de ar batendo na parede. E aí eu vou perder por convecção para essa parede. Também tem, no caso do inverno, que vai ser o seguinte. No inverno eu considerei, ao invés de ser 2 graus Celsius dentro da parede, vai ser 2 graus Celsius na parte exterior. E na parte interior vai ter o quê? 22 graus Celsius
a temperatura. Então, o que eu vou fazer? Eu vou perder calor do maior para o menor, ou seja, eu vou perder 22 graus Celsius por convecção aqui. Então, eu vou estar perdendo esse calor para a parede. Então, a parede, sei lá, vai ter um X graus Celsius. E esse X graus Celsius vai perder por condução até a parede externa, que está em 2 graus Celsius. Então, vai ser mais ou menos assim pautado o cálculo. Já a energia gerada vai ser, por exemplo, eu vou ter um computador, e aí eu vou ter uma emissividade e vou ter uma energia por radiação ou por convecção. Por quê? Porque a gente não considera condução, né? A gente considera radiação. E a gente não considera condução porque é o mesmo negócio. Então, por exemplo, vai ser várias fontes de energia. Então, a gente vai considerar tudo isso em paralelo. Então, isso aqui vai estar transferindo calor. Isso aqui vai estar transferindo calor para o ambiente. Então, por radiação, por convecção. E aí chega numa coisa que acontece o seguinte. Para a gente fica muito cansativo. E toda vez, espaço por espaço, porque vão ser 26 espaços. Deixa eu ver aqui. 26 espaços, menos um, né, que vai ser o laboratório de física, o laboratório de química. A gente não fez o cálculo, porque a gente achou que não pode fazer cálculo, não pode fazer sistema de aquecimento para o lab de química. A gente não sabe se tem alguma reação química, então a gente não considerou o lab de química. Não pode fechar também. Não pode ser um sistema fechado, então a gente não fez o de química. Mas para os outros sistemas, o que aconteceu? Fica muito difícil quando a gente tem muitas coisas juntos. Então a gente tem 37 seres humanos, 37 computadores, 37 notebooks. Então se eu fosse calcular 37 QRAD, 37 QRAD de computador, aí depois aqui eu também tenho que calcular 37 QRAD para o laboratório de tecnologia, que é o Latim. Então ficaria muito complexo. Então o que a gente fez? A gente fez circuitos térmicos. Então, por exemplo, para esse primeiro aqui, para esse primeiro espaço, eu sei que eu vou ter 37 pessoas. Então eu vou ter 37 resistências de radiação, 37 resistências de convecção para pessoa. Então eu fui fazendo vários circuitos térmicos, onde eu calculava a quantidade de transferência de calor que cada um transferia. E isso eu fazia os cálculos. Então, para mim, o que era mais fácil? Eu fazia uma tabela contendo todos os objetos. Por exemplo, eu vou aqui, ó, cadê? Então aqui, ó, tá vendo? Eu fui utilizando todos os espaços, mas eu fiz uma tabela contendo todos os objetos e calculando, por exemplo, o R de convecção da betoneira, o R de radiação da betoneira. Aí eu tenho que fazer o quê? O R total, que é os dois em paralelo. Aí eu faço R total e aí eu acho o Q total da betoneira. Então, todo espaço que eu vou ter a betoneira, eu só adiciono esse Q total. Então, eu tenho 37 computadores, então eu só adiciono 37 vezes esse Q total que eu tenho. Então, para mim, o circuito térmico foi bom para a gente fazer esses cálculos, parte por parte, calcular o R de convecção, o R de radiação, o R total. Só que isso não dava para fazer nas paredes, porque cada parede tem uma área diferente. Então, eu teria que calcular o Q' total da parede. E aí ficaria mais difícil. E aí a gente fez isso mais para frente. Então, esse foi a parte teórica dos cálculos, né? Acho que não tem mais nada para adicionar, né, galera? Então, aí eu vou puxar, né, como a gente estava falando. No caso, para toda a parte teórica, ele precisa, então, das fontes de calor, né? Que, no caso, tudo está gerando calor. Então, o que a gente considerou? Para fazer todas as formas, a gente precisava de uma área superficial, né? Então, a gente teve duas coisas. A área dos objetos e as áreas dos humanos, né? Que é um pouco diferente. Então, primeiramente, para a área dos humanos, a gente utilizou o cálculo superficial da pele humana. Então, é uma fórmula de um físico chamado Du Bois, né? Que é descrita por essa fórmula que o Rodrigo acabou de passar o mouse em cima aí, que é AD igual a essa fórmula mesmo, a fórmula 10. No caso, a gente tem a massa, que é em quilos, e a altura em metros. O que isso significa? Como é que a gente vai pegar, por exemplo, a massa de alguém ou a altura de alguém? Isso está no cálculo lá embaixo, mas eu já vou adiantar um pouco, porque também tem outra pesquisa em cima, né? A gente teve que utilizar uma pesquisa do IBGE, de uma massa corporal média de gente da nossa cidade, além da altura média de gente da cidade. Então, assim,
Tá bem embasado, essa parte realmente é muito embasada no caso da área superficial que a gente precisaria para todos os cálculos. E outra forma, no caso, foi os objetos, né? Então, para os objetos, a gente utilizou um princípio diferente. No caso, vou falar para vocês pensarem mais ou menos assim. Eu vou utilizar um exemplo mais fácil. A gente tem um gabinete de computador. O gabinete de computador ele é um pouco diferente. Vamos supor, tem umas ondulações, umas barrigas que o pessoal fala na direita e na esquerda, por exemplo. Então, pra gente calcular isso seria muito difícil. Então, é como se a gente pensasse que se fosse um quadrado, uma caixa, né? Um quadrado perfeito, um cubo. No caso, para facilitar os cálculos. Então, a gente utilizou disso de vários exemplos. Não sei se o Rodrigão vai desenhar aí, não sei se prefere. Só pra gente ter uma aproximação básica, mais ou menos. Aqui Beleza. seria mais ou menos o seguinte, né? Deixa eu ver se eu consigo. E isso acontece com outros equipamentos também. Vamos supor, tem um computador que foi uma aproximação mais real, e tem outros que foram, por exemplo, estabilizador, que tem aquela curva redonda. A gente teria que usar um cálculo de integral para conseguir fazer. Daria, só que às vezes nos datasheets não tem essas medidas exatas. Então é melhor a gente usar, por exemplo, um quadrado e ter uma sobra mais ou menos de uns 3, 5%, de forma que não altere tanto o nosso resultado final, entendeu? E isso foi utilizado para vários objetos do nosso trabalho. Então, por exemplo, aqui o que o Basso está querendo dizer é o seguinte. Ó, isso aqui não tá mudando. Então, por exemplo, imagina o seguinte: tá vendo que aqui tem uma largura maior aqui atrás, né? Então, o que a gente pegou no datasheet, porque tem vários objetos, então a gente pegou cada datasheet de cada objeto. Então, tem uma largura, por exemplo, essa largura aqui. Eu vou ter uma altura aqui e eu vou ter uma profundidade aqui. Então, alguns objetos foram considerados que eles eram totalmente retangulares ou quadrados, ou seja, a gente pegou a área superficial desse lado, que vai ser essa altura vezes essa largura, depois essa altura vezes essa profundidade. Então a gente foi fazendo cálculos que eram mais completos. Só que, tipo assim, só que não consideravam realmente a geometria do objeto. Por exemplo, isso aqui, ele não é realmente toda essa largura. Por quê? Porque ele tem uma largura menor aqui. Isso ficaria muito difícil para a gente fazer os cálculos, daria muitos problemas. Então, para a gente, em certos objetos, a gente considerou assim. Só que tem objetos, por exemplo, a lâmpada, deixa eu ver, essa lâmpada aqui, que é a lâmpada de 25 watts que a gente considerou, ela, por exemplo, ela é um formato cilíndrico, então a gente usou a área superficial de um cilindro. Então, por exemplo, a gente tem a área do círculo aqui em cima, que é 2πr, que é πr ao quadrado, né? Que é πr ao quadrado. A gente tem essa área, que é toda essa área em volta aqui, que seria aqui, que aqui seria 2πr, e aqui seria a altura H, ou seja, a altura H é esses 166 milímetros, e o R seria metade desse diâmetro aqui. Então a gente conseguiu calcular a área superficial disso aqui. Nesse ficou mais fácil, mesmo tendo essa diferençazinha aqui embaixo, mas a gente mais ou menos conseguiu calcular a maioria deles. Então, Então, por exemplo, tem a furadeira lá que ela parece um triângulo, então a gente fez um quadrado e dividiu por dois. Então tem figuras que a aproximação ficaram muito boas e tem algumas figuras que não ficaram tão boas porque tem alguns furos, tem algumas A deformações que betoneira. precisamos de uma betoneira. Como que a gente vai fazer de uma betoneira? É muito difícil, entendeu? Não tem como pra gente. Só aproveitando aqui que o Rodrigo tá com o documento aberto, na verdade, deixa o Gustavo terminar de falar, na verdade. Não sei se você queria falar uma coisa. Então, porque aí a gente acabou usando essas aproximações aí. Algumas ficaram boas, algumas nem tanto. Mas pelo menos o que a gente viu chegou bem perto da realidade aí Ficou bem aceitável os resultados. No caso, o que a gente tinha maior consideração mesmo para comparar era do humano, né? Porque existem pesquisas com a área corporal do humano e chegou bem próximo. Então a gente acreditou, por exemplo, que pelo menos a fórmula do corpo humano tá bem correta. Agora, um outro ponto que também precisava, além dessa área superficial, a gente também precisava da temperatura. Aproveitar que o Rodrigo estava com o datasheet da lâmpada aberto, e lá também está especificado. A gente sempre trabalhou com temperatura de operação máxima. Então, assim, se ele puxar um pouquinho para a direita aí, a gente tem, por exemplo, que a lâmpada ela trabalha até 40 graus Celsius. Então, vamos considerar 40, que é o máximo. E isso aconteceu com todos. Então, a gente tem, por exemplo, os notebooks da Dell, os computadores da Dell, todos eles estão lá no manual com a temperatura de operação máxima, que a gente vai mostrar depois nas tabelas certinho quando a gente for explicar. Mas faz parte dos cálculos também. E isso junto com a emissividade, né? Então, a gente tem, por exemplo,
segundo livro, a gente tem algumas emissividades diferentes para cada material, no caso. Então, a gente não achou num eletrônico, por exemplo, especificamente da peça de metal lá que tem nele, mas a soma com outra de plástico, etc. Não tem como. Ia ser muito confuso, a gente tem que pesquisar, por exemplo, todos os equipamentos. Então a gente utilizou, por exemplo, um princípio do Incrópera, que ele considera nos exercícios a maioria 0,9. Então a gente adotou isso, a gente até perguntou para o Rafael se estava tudo certo e tal. A gente adotou 0,9 em todos. Agora, para algumas coisas foram diferentes. Para o corpo humano, por exemplo, a gente adotou um coeficiente de 0,98, que também está especificado no livro. Para a parede, que é feita de tijolo, a gente considerou uma SAB de 0,94, que também está no livro. E agora, para a lâmpada de LED, foi um pouco diferente. A gente tentou achar a lâmpada de LED em si, porque eu imaginei que teria na internet, mas infelizmente não achamos. Então, assim, tinha vários outros estilos. Dá pra gente considerar, por exemplo, de um LEDzinho bem pequenininho, mas não é isso. Quando a gente pensa numa lâmpada de LED mesmo, dessas que o Rodrigo mostrou, a gente sabe que o material dela é diferente. Ela é composta de plástico em volta, não é, por exemplo, o vidro que quebra, essas coisas. Então, assim, a gente preferiu considerar o plástico, que era do plástico branco, que estava escrito no livro também, e era 0,84. Então, isso já é um bom avanço, assim, para os cálculos, né? Aí, pra gente, então, ficou mais fácil adotar essas emissividades, né? Essas emissividades, vale lembrar que elas são no cálculo da taxa de transferência por radiação, que é essa emissividade aqui. Então a gente precisava de uma emissividade para todos os objetos, inclusive para a parede, para os equipamentos. Então, para tudo que gerava ou transferia calor. A gente também precisava dos coeficientes de calor convectivo. O que é esse transferência de calor convectivo? Transferência de calor convectivo seria quanto de energia que eu estou dando pro ambiente, né? Então, eu sei que para os gases normais, que é, por exemplo, o ar, ele vai de 2 a 25. Só que no próprio livro, ele considera, na maioria também, 15. Então, como a gente queria fazer algo embasado mais no livro, então a gente considerou 15 para todos também. E o coeficiente de condução térmica que a gente vai usar pro frio, né, que é aquele que é quando é uma parede, né, então tá fazendo essa transferência no mesmo objeto, ele vai ser 0,72, que é esse K aqui. Cadê? Então o H aqui vai ser 15 e o K vai ser 0,72. O cálculo de BTU é mais quando a gente é mais pro ar-condicionado, né? Porque acontece, o ar-condicionado a gente não acha muito em watt, né? A gente acha mais em BTU, que ficou mais famoso, né? Então a gente tinha que fazer uma conversão da transferência de calor que a gente tinha para BTU. Então a gente fez essa transferência. Então aqui tem o como que faz, né? Que 1 watt, acho que um BTU é 0,2930 watts. Isso. Aí aqui são as tabelas. O que acontece? Antes da gente fazer toda essa parte, a gente teve que fazer uma parte muito importante que é o que tem em cada espaço. E o que acontece? Cada espaço, ele é diferente. Então a gente precisava falar, olha, espaço 1 tem isso, espaço 2 tem isso, espaço 3 tem isso, espaço 4. Então a gente pegou um dia e foi assim, espaço por espaço, nas plantas, e foi tipo chutando assim o que tinha lá dentro. Então, por exemplo, esse espaço aqui, a gente considerou que tinha 37 computadores, 37 estabilizadores, 37 monitores, 37 humanos. Aí aqui a gente considerou as paredes, vai ter espaço que a gente não considera todas as paredes, mas, por exemplo, esse espaço a gente considerou as 4 paredes como se fossem paredes pro exterior. Então aqui fora seria como se tivesse 29 graus Celsius em toda a parte exterior aqui. Já Então a gente usou com base na planta que o Rafael deu pra gente, né, pra gente trabalhar. A gente pegou cada cômodo, cada espaço e viu todos os equipamentos, tudo que gerava calor. E aí a gente fez essa tabelinha com essa listagem de itens, pra gente poder trabalhar com eles depois. Então, por exemplo, a emissividade é aquela que a gente já tinha, né? As fontes de calor é o que a gente tem, o ser humano, a parede, a lâmpada. A quantidade foi mais ou menos, a gente olhando assim, né? Que tinha 37 computadores aqui na planta, né?
Então a gente considerou 37 monitores, tal, o projetor, as 6 lâmpadas, que foi o que o Rafael mandou a gente considerar, por exemplo, esse espaço. Mas o que acontece? Por exemplo, no espaço 2 a gente teve que dividir, né? Porque é 2.1 aqui, 2.2, 2.3 e 2.4. O que acontece? Imagina o seguinte, que aqui nas paredes internas, aqui está 29 graus Celsius, 29 graus Celsius. Qual que é a temperatura que está aqui? A temperatura que está aqui a gente considerou que tivesse 23 graus Celsius. Por quê? Porque ele está do lado de outro ambiente que teoricamente está refrigerado. Então aqui está refrigerado, aqui está refrigerado, aqui está refrigerado, aqui tudo está refrigerado. Só essa parte exterior que não está refrigerada. Então, por exemplo, aqui seria 29 graus Celsius, 29 graus Celsius. Por isso que aqui, por exemplo, a gente tem uma parede A, então uma parede A aqui, e uma parede B aqui. Então vai ter situações, por exemplo, que não vão ser as 4 paredes que estão em contato com o exterior que a parede interna esteja com 29 graus Celsius. Vai depender da parede, do ambiente. Então, por exemplo, aqui a gente considera só uma parede, ó. Ou seja, só essa parede que está com o exterior, por isso que a gente considera só uma. A temperatura é tudo no datasheet, então, por exemplo, a temperatura do humano é aquela que a gente soube, mas as temperaturas da impressora, computador, monitor, estabilizador, lâmpada, é tudo no datasheet. Então, por exemplo, da lâmpada a gente já encontrou nesse datasheet. Está tudo referenciado, né? Então vai estar lá um link e aí vai ter umas referências parecidas com essa, que aí você vai clicar e vai ver os datasheets. Então, tudo isso aqui está referenciado e são temperaturas que a gente encontrou. Mais alguma coisa aí para adicionar, galera? Não, porque eu ia falar da questão que a gente uniu as salas, mas aí a gente deixa eu falar lá embaixo nos ar-condicionados. Para falar uma coisa também aqui, ó, no espaço 4, se você for ver, tem 10 paredes, mas a gente considerou 20 porque é a de cima e a de baixo. Só que tem que lembrar que a gente já considera essa parede aqui, ó, do latim como uma no espaço 3, então no espaço 4 só tem 19 paredes. Porque o latim já é considerado ali a parede. Aí tem o auditório também, né? Que foi chato pra fazer. O auditório. Tem algumas paredes que foram mais estimativa, por exemplo, o Startup Studio, porque ele não tem aqui as áreas, tá vendo? A largura, tudo. Ele só tem a área final. Então teve algumas paredes que a gente teve meio que ou deixar ela quadrada ou chutar mais ou menos o valor. Com base nas outras paredes. A gente fez umas estimativas, né? Pensando lá na realidade como é a sala. E a gente foi colocando alguns números e trabalhando em cima disso. Então aqui são todas as tabelas, né? De todos os espaços. Tem aquele... Tem, por exemplo, aqueles labs lá, do 16 ao 18. Que eles não têm todos os equipamentos listados, então... A gente teve que estipular o que poderia ter lá dentro. Então, por exemplo, esse aqui tem um laboratório de acionamentos de máquinas. A gente considerou que tinha motor trifásico. Então, teve alguns... Não foram todos. Então, tipo, teve alguns laboratórios, por exemplo, sistema eletrônico. O que tem dentro do sistema eletrônico? A única coisa que a gente sabe é que é fonte DC e AC. E os outros componentes eletrônicos? A gente não tem tanta certeza. A gente não sabe o que é aquilo. Quanto que ele gera de calor. Então, a gente teve algumas coisas que a gente não conseguiu estimar e a gente cortou. Mas a maioria foi bem estimada, assim. Fez bastante cálculo, né? Da área superficial. A área superficial a gente não tinha, como a gente tinha falado antes. A gente teve que ir datasheet por datasheet, olhando e vendo qual que era a melhor forma para fazer esse cálculo. Metodologias e resultados, né? Aí a gente fala um pouquinho sobre como que foi feito o cálculo, né? Aí explicando, né? Aquele cálculo que eu expliquei de novo, só explicando, por exemplo, os dados, né, no caso esse 63,6 e esse 1,67, no caso é a média, né? Em quilos e em metros da nossa idade, né? Dos jovens da nossa idade, no caso, e tá referenciado também. Então, assim, é só para achar, por exemplo, a área superficial do humano e depois o cálculo que a gente fez para a área superficial do computador, né? Que foi o outro exemplo que eu dei, que é como se fosse uma caixa. No caso, que é bem tranquilo. Que seria 2 vezes a área, né? Então, 2 vezes a área, 2 vezes a área. Então, foi mais ou menos lados, assim. né? Exatamente. Os circuitos térmicos, como eu tinha falado, a gente precisou usar circuitos térmicos para ficar mais fácil.
para a gente fazer os cálculos. Então, por exemplo, o que aconteceu? Primeiro a gente tinha um problema. A gente tinha muita coisa repetida. Então o que a gente fez? A gente falou assim, olha, quais são os objetos que a gente tem? A gente tem computador, humano, tal, parede, tal. Foi quais são as coisas que não mudam? Então, por exemplo, o humano, ele gera o mesmo calor sempre, porque a gente vai considerar o mesmo humano para todos os lugares. O computador gera o mesmo calor sempre, porque a gente vai considerar o mesmo ser humano. Então a gente foi calculando, por exemplo, o R de convecção para o humano, o R de radiação para o humano, o R total, que seria, como a gente pode ver aqui no circuito, ele tem o de radiação e de convecção em paralelo. Então a gente fez um cálculo ali em paralelo, calculou R total em paralelo e depois calculou o Q total da pessoa, por exemplo. Esse aqui é qual? Do computador, esse no caso. E a gente foi fazendo isso para todos, ou seja, a gente foi pegar, a gente jogou tudo isso numa tabela, então fez o cálculo do R de convecção. Lembrando que, o que é o R de convecção? O R de convecção, se a gente subir aqui em cima... Cadê? Aqui, ó, o R de convecção, ele é o coeficiente, que não é uma variável, ele de fato é um número que a gente sabe. E a área também não é uma variável, sendo que a gente está falando do mesmo objeto. Então, para a gente, era mais fácil a gente calcular de todos os objetos de uma vez. Então, por exemplo, a gente calculou da betoneira, do motor trifásico, foi calculando tal, e achou o Q total para todos os objetos, onde a área não variava. Só que acontece, para a parede, a área varia. Então, não era... Para cada espaço, a área variava a parede. Então, não era bom para a gente a área da parede. Então, a gente fez de todos os equipamentos, o ser humano, o servidor, o osciloscópio, tudo. Calculou esse Q total. E aí, o que a gente vai fazer para frente é o seguinte. A gente vai pegar, né? A gente faz o circuito térmico para todos, né? A gente tem aqui o circuito térmico para todos. Fez esse circuito térmico, a gente joga nas fórmulas, então eu preciso calcular o Q de entrada, que é o das paredes. Lembra que eu falei, então eu tenho uma parede aqui. Tem que ser preto aqui. Então eu tenho uma... Oh, meu Deus. Tem uma parede aqui, né? Então eu vou perder calor, aqui está 29 graus Celsius. Eu vou perder calor para o ambiente, então eu vou perder por convecção e por radiação para o ambiente, que está a 23 graus Celsius, porque eu estou transferindo calor do maior para o menor sempre. Então eu vou perder esse calor da parede por radiação e convecção, dependendo da área superficial dessa parede. Então, o que eu vou fazer? Eu sei que eu vou ter uma... Então, o Q de entrada é o quê? É a parede A mais a parede B. Mas o que é cada parede? Então, para uma parede genérica, eu sei que eu tenho um Q de convecção e um Q de radiação. Então, se eu sei que para uma parede X eu tenho uma taxa de transferência por convecção e uma taxa de transferência por radiação, eu vou jogar todas essas fórmulas, vou fazer uma jogada aqui. Eu sei que todos esses dados, eles são iguais para todas as paredes, menos a área, porque a área varia para cada parede. Então eu vou fazer um Q', onde vai ser constante esse Q', porque a parede vai ser a mesma parede, ou seja, vai ser do mesmo tipo de tijolo, vai ter a mesma largura, vai ter a mesma temperatura interna, a mesma temperatura ambiente, então tudo isso não varia, a única coisa que varia é a área, então isso vai ser uma constante, a gente multiplica essa constante pela área, a gente vai achar o Q de cada parede. Então, eu jogo isso para cada parede, então eu jogo para a parede A, por exemplo, esse aqui, no caso que a gente está fazendo o cálculo, é para o espaço 1, então calculo para o espaço 1, parede A, parede B, acho para cada parede, eu sei que no espaço 1 eu tenho duas paredes A e duas paredes B, jogo isso tudo, acho a quantidade, a taxa de transferência de energia, de calor que entra. Achei a taxa de transferência de energia, taxa de transferência de calor que entra. O que vai acontecer? Eu sei que eu vou precisar daquelas três coisas, né? Então, deixa eu colocar aqui. Na verdade, de duas só, então eu vou precisar da que entra mais a gerada para ser a que sai, para não ter variação de energia interna.
Então, o que entra, o que é gerado é o mesmo que sai, para não ter essa variação de energia interna, para não aumentar ou diminuir a temperatura que é a que a gente quer. Então, por exemplo, eu calculei a que entra, beleza, calculei a que entra, o que eu preciso calcular é a que sai. Vou calcular a que sai, vou calcular a que é gerada. A que é gerada é todas as taxas de transferências geradas, ou seja, a taxa de transferência que o calor gerado pelo computador, calor gerado pelo betoneira, calor gerado pelo ser humano. Então, tudo isso vai depender de espaço para espaço. Então, por exemplo, no espaço 1, o que a gente tem? Espaço 1, a gente tem 37 computadores, então eu vou ter 37 vezes a quantidade de energia gerada pelo espaço 1 por unidade de tempo, que é, cadê? Lá embaixo. Aqui embaixo, né? Mais fácil você mostrar no Docs, né? Na planilha. Lá, que é mais fácil de enxergar. Então, por exemplo, aqui, ó. Que é gerado ali. Tabela final. Deixa eu só... É que eu queria puxar aqui pro lado. Ah, na verdade é aqui, né? Vou deixar aqui. Então, aqui eu achei o que total, né? Então, o que eu vou fazer? Para eu achar o que gerado... Aqui, ó. O da parede. A única coisa que eu tinha que fazer... Vou até aumentar aqui, mais fácil. O que eu tinha que fazer? Eu tenho uma constante de parede, né? Que é essa constante que a gente calculou. Que é o Q', que ele vai ser uma constante. Então, eu vou multiplicar o número de paredes, multiplicar a superficial da parede por essa constante. E eu vou fazer isso em todos, ó. Multiplico a quantidade pela área e pela constante. Então, eu vou fazendo isso em todos. Você pode até ver que tem algumas que dá zero. Por quê? Porque eu não tenho essa parede. E aí, o que é gerado é o quê? O que é gerado é... Se a gente for vir aqui, ó... Vai ser... Cadê? Esse aqui. Volta lá. Vai ser o número ali na esquerda. Vai ser o número. Computadores. Então, vezes a taxa gerada lá no taxa gerada, que vai estar aqui, né? Que vai ser esse aqui. Pelo que é total, no caso de cada aparelho. Mais o dos outros. Exatamente. Que são só um computador por sala, etc. Então, assim, é um monte mais de soma, né? E no final a gente tem o que é gerado total dos equipamentos. E com isso... A gente vai somar, não sei se já é para falar agora. Pode falar. A gente vai somar no caso das paredes, mais o dos equipamentos, que é aquele lá que o Rodrigo falou que é o que entra, mais o que é gerado, que vai ser igual ao que sai, né? Que seria isso aqui. Para energia interna não ter aquela diferença e a gente manter a temperatura nos 23 graus Celsius. O que acontece? Acontece o seguinte... imagina o seguinte. Cadê? Aqui, ó. Quando a gente vai fazendo esses cálculos, você tá vendo ó, aqui a somatória vai ser a somatória dos circuitos. Então, cada um vai ser uma somatória diferente. Por isso que a gente deixou o quê? Uma tabela padrão aqui dos objetos, porque é só um multiplico pelo padrão. Porque senão eu teria que fazer essa somatória e ainda fazer o cálculo para cada equipamento toda vez. Então a gente deixou já esse padrão aqui para ficar mais fácil nos cálculos. Chegou aí numa fórmula mais legalzinha, né? Então aqui, né? E aí o que acontece? Como a gente calculou essa taxa de transferência térmica que tem que sair, como que ela vai sair? Ela vai sair no formato de um ar-condicionado, por exemplo. A gente precisa de um ar-condicionado que vai pegar esse calor e jogar para fora. Pegar esse calor e jogar para fora. Só que o ar-condicionado ele é em BTU, como a gente tinha falado. Então a gente tem que fazer essa conversão. E aí o que acontece? Quando a gente faz a conversão, a gente chega nesses valores aqui, né? Então a gente faz para todos os espaços e chega nesses valores. Só que a gente fez o seguinte, a gente pegou um site genérico de ar-condicionado, que o cara vende ar-condicionado, e foi jogando, por exemplo, só que lá o que acontece? Ele só pede a área do ambiente. Então, por exemplo, ele não leva em consideração quantas pessoas tem ali, quantos computadores tem, quantas... Não, na verdade... ele considera o número de humanos, mas, por exemplo, ele não considera estabilizador, projetor. Então, tipo assim, então fica um pouco mais complicado.
É bem menos, eu diria que é bem menos preciso do que os nossos cálculos, no caso, porque fazendo no site é aquilo lá que eles falaram. Pergunta, por exemplo, a área do ambiente, só, quantos humanos tem, quantos computadores. Então, assim, é um pouco impreciso e também não tem como a gente considerar, por exemplo, quantas paredes elas estão para o ambiente externo, quantas estão para o interno. Então, assim, um exemplo grande é esse que ele circulou 2.4, o que acontece? A parede A tá certa, só que a parede B, ela tá para uma outra parede, no caso, fazendo divisa com um quarto, uma sala, um ambiente, que já está refrigerado. Só que no aplicativo isso não existe. Então, por exemplo, vai ser o dobro, no caso. Então, assim, por isso que parece que tem alguns números que variam muito, mas por outro lado, pra gente, uns dados bem precisos. É, e Então, vale a assim, pena não. Pode falar. Pode falar. Não, É, pode falar, pode falar. e vale a pena lembrar que talvez uma causa dessa diferença seja o fato de todos os equipamentos estarem trabalhando na temperatura máxima da capacidade deles, entendeu? Porque a gente está trabalhando Uma na situação questão extrema. extrema, entendeu? Então, todos os equipamentos estão na temperatura máxima que eles conseguem, e isso acaba gerando um calor muito grande, e aí acaba que ele exige uma fonte de refrigeração maior, uma força maior, mais BTUs no caso. É isso, então, tipo, a gente conseguiu calcular todo esse BTU, né? Então a gente calculou isso aqui, a gente vai jogar isso aqui mais pra frente no orçamento para calcular os ar-condicionados. Só que a gente também tem a situação que a gente tá muito frio e a gente precisa de um aquecedor. Então, por exemplo, imagina o seguinte, eu tô numa situação aqui que é o seguinte, pra gente, eu vou considerar que eu tenho uma parede aqui, só que antes eu considerava que aqui era 29 graus Celsius a parede interna. Aqui agora eu vou considerar que aqui é 2 graus Celsius a parede externa. E aqui dentro é 22 graus Celsius. Para quê? Para mostrar para vocês essa transferência, porque aqui a gente não tem objeto, não tem nada gerando calor, não tem nada, não tem calor entrando aqui. Então a única coisa que está acontecendo nesse sistema é eu tenho um calor, uma quantidade de calor que vai ser transferido por convecção para a parede interna e por condução para a parede externa. Então eu vou ter duas resistências aqui, uma de condução e uma de convecção. Então isso aqui é o ambiente, aqui é o interno e aqui é o externo. O externo a gente sabe que é 2 graus, o ambiente a gente sabe que é 22 graus, e aí a gente tem essas duas resistências para todos os ambientes. Isso vai acontecer para todos os ambientes, porque não tem pessoa aqui dentro. Eu vou considerar uma situação extrema onde não tem nada dentro da sala, e eu quero aquecer essa sala de modo que o 22 graus Celsius se mantenha constante. Então eu vou precisar de um aquecedor aqui para manter esse 22 graus Celsius. Então o que vai acontecer? Eu vou considerar um volume de controle onde o ar-condicionado não está dentro, onde o ar-condicionado entra com o calor e esse calor sai para cá. Que é isso aqui, o que entra é igual ao que sai. Então o que é o que entra? O que entra é a transferência de calor nas paredes. Quer dizer, o que sai é a transferência de calor nas paredes. O que entra vai ser o resultado disso que a gente vai calcular um aquecedor. Então o que acontece? Para a gente o R equivalente, lembrando que ele está aqui em série pelo fato dele ser duas coisas diferentes. Então ele está em série aqui, então eu vou ter uma convecção que vai ser da interna, vai ser do ambiente para a interna e da interna para o exterior. Aqui está em paralelo porque é a mesma coisa, é do objeto para o ambiente, do objeto para o ambiente. Então eu tenho uma taxa de transferência por radiação do objeto para o ambiente e uma taxa de transferência por convecção do objeto para o ambiente. Aqui não, aqui vai ser em série. Olha o que acontece, eu tenho um R equivalente, por exemplo, eu tenho essa parede A, vamos calcular na parede A. Eu tenho por condução e por convecção, então o R equivalente vai ser o de condução mais o de convecção. Eu vou somar tudo, né? Fiz a soma, né? Fiz a multiplicação aqui, vou jogar no Q total. Ou seja, a taxa de transferência de energia total aqui. O que é ΔT pelo R equivalente? Vou jogar tudo isso, mas o que acontece? O ΔT é o mesmo. O coeficiente de condução é o mesmo. Todas as paredes vão ter o mesmo coeficiente de condução. O H é o mesmo. A largura da parede é a mesma.
Aí aqui é a mesma coisa, né? O convectivo e o de condução é o mesmo. A única coisa que vai mudar de parede para parede é que cada parede vai ter uma área diferente. Então eu vou ter a seguinte, o Q total linha, ele é uma constante, ou seja, eu vou ter um ΔT igual, eu vou ter um K igual, então tudo isso aqui vai dar uma constante, a única coisa que eu vou ter que multiplicar depois é pela área superficial. Então, por exemplo, eu vou ter da parede A, da parede B, é a mesma coisa que eu fiz na anterior, né? Então, calculei um Q' da parede, fiz tudo isso, somei, né? De acordo com o que for, né? Então aqui vai ser 2 vezes o A, 2 vezes o B, e achei o que que sai. Então eu fiz isso para todos os espaços. Só que isso entra num problema. Que é o seguinte, quando a gente fez tudo isso, a gente calculou o do aquecedor. Só que, quando a gente entra no orçamento financeiro, a gente vai desconsiderar tudo isso que a gente fez. Por quê? Porque não vale a pena a gente pegar... Na verdade, não vai desconsiderar, mas, por exemplo, vai ser um cálculo inútil. Porque, assim, a potência que eu vou ter para resfriar é maior do que a potência que eu vou ter para gerar o calor. Só que, quando a gente for fazer o orçamento financeiro, a gente vai pegar um ar-condicionado que ele é quente e frio, ou seja, vai ter a mesma potência vai ser aplicada. Então, eu vou ter a mesma potência que eu tenho para resfriar, vai ser a mesma que eu vou ter para aquecer. Por quê? Porque é mais viável, tanto no espaço quanto pelo valor, que é mais barato eu comprar um ar-condicionado quente e frio do que um ar-condicionado frio e um aquecedor. Mesmo o ar-condicionado quente e frio suprindo mais do que o negócio. Fazendo um comentário também, outro motivo, né, para a gente considerar os aquecedores é no sentido que, assim, eu e o Gustavo, a gente foi procurar, por exemplo, alguns aquecedores aqui no Brasil, a gente só acha que aqueles ventiladorzinhos, sabe? Que tem uma resistência atrás que esquenta e... Então, assim, não é tão bom quanto aqueles dos Estados Unidos. E se a gente for procurar fora, pelo valor do dólar, também pelas outras coisas, os aquecedores lá são muito caros. Então, assim, não compensa. Então, para a gente saiu bem mais em conta a gente pegar os ar-condicionados que são quente e frio, que, igual o Rodrigo falou, eles dão conta também de esquentar o ambiente de forma tranquila. Então, assim, não tem porquê. Sobra, na verdade, até uma potência a mais. Tanto isso pro frio também, que a gente pode ver que tem uma sobra se a gente for fazer o cálculo, mas exatamente para não faltar em situações extremas, né? Obviamente, a gente não vai utilizar 100% do ar-condicionado igual está no nosso trabalho. Então, assim, daria para diminuir o preço bastante, porém, considerando a situação extrema, a gente tem que né, dar uma exagerada mesmo para cima um pouco. Não exagerada, né? Mas um pequeno acréscimo, né? E a gente tem muito. Outra questão também é a questão do espaço, porque tem muitos lugares que, pelo lugar ser muito grande, a gente optou por dividir o número de ar-condicionados e reduzir a quantidade de BTUs deles, para conseguir gelar em todo lugar e não colocar um muito forte e ficar quente do outro lado. Então a gente decidiu dividir e colocar vários. Só que se a gente fosse colocar todos esses e ainda fosse colocar um aquecedor, não ia ter espaço, entendeu? Ia ficar muito apertado para pôr tudo. Então, o fato de usar um ar-condicionado quente e frio é bom pela questão orçamentária, é bom também pela questão do espaço. Então a gente acabou achando muito mais viável fazer dessa forma. O que o Gustavo falou aí do ar-condicionado é o seguinte: se a gente colocasse um ar-condicionado da biblioteca em um espaço muito grande e colocasse um ar-condicionado muito forte de um lado só, então imagina o seguinte, que eu ia ter uma taxa de transferência muito grande aqui, então aqui eu ia perder o calor muito rápido, só que aqui ele ia ainda estar numa temperatura X. E aqui eu ia ter uma temperatura tipo X menos 10. Então, até daqui transferir calor para cá, para perder esse calor, ia demorar muito. Então, o que a gente considerou? A gente considerou vários ar-condicionados. Para quê? Para fazer esse trabalho simultâneo. Então, a gente considerou vários ar-condicionados onde a área onde ele atua gera um ponto em comum aqui para ficar mais fácil para ele gelar tudo e não ter esses pontos onde um lado é mais quente do que o outro.
E aí, Ponto importante considerar também, antes de você acabar, né, só um pouquinho, no espaço maker, né, que é só para fazer uma letra, a gente considera um ar-condicionado só, porque não me conta que a gente colocar, por exemplo, naquela salinha pequenininha, um ar-condicionado para cada sala. Então a gente considera um espaço maker inteiro, né? No caso, na porta amarela ali, tem aquele de teto, que é igual a que jogam aquele ar para baixo, aquele duto de ar para baixo, que é para realmente gelar um ambiente inteiro mais tranquilamente. Então, a gente considera que as portas, por exemplo, do espaço maker da área de trabalho ali, da sala de impressão, estariam todas abertas, porque o ambiente estaria a uma temperatura só, né? Sem considerar, no caso, os banheiros, etc. é que a gente não considerou os banheiros no cálculo. Então, teoricamente, o valor do orçamento ia ficar em $500.000, um valor que a gente achou não muito caro, levando em conta o tanto de espaço que a gente fez os cálculos, que iria ser pro quente e pro frio, isso não vale isso aqui não conta o valor manual, né, de instalação, só dos ar-condicionados. Aí aqui a gente tem as referências bibliográficas, que é da onde a gente tirou todos os dados, né? Então, por exemplo, aqui também tem a tabela de emissividade, os datasheets, né? Então aqui a gente tem os datasheets que a gente usou, da betoneira, do osciloscópio. Então, era isso. E E aí, vale lembrar que uma das coisas do ar-condicionado lá que o Lucas comentou é desse do piso-teto, que é ar-condicionados com um BTU muito grande, eles são normalmente aqueles de piso-teto que tem o jato de ar lá para fazer aquela separação. E não é vantajoso para a gente colocar um de piso-teto, por exemplo, dentro da sala de informática, porque vai ficar quente devido aos computadores e a quantidade de pessoas, só que não tem nem espaço para colocar um de piso-teto ali, entendeu? Então a gente optou por exemplo, dividir em dois e colocar um pequeno na frente e um pequeno atrás. No caso, a gente não fez as plantas por exemplo, onde que vai os ar-condicionados, porque é um cálculo a mais de massa que vai entrar, umas coisas assim que a gente não tem domínio, né? A gente não tem nem uma, como é que fala? Mas não mexeu com isso ainda. A gente não mexeu com ar-condicionado, etc. Então, assim, não cabe a gente fazer a planta, né? Mas apresentar os dados e qual ar-condicionado vai satisfazer, né? O local tá presente no trabalho. vale lembrar também aí que a gente vai deixar dois anexos no trabalho, que é o anexo 1, onde tem as plantas, e o anexo 2, onde tem os circuitos térmicos de todos os espaços. Lembrando que o circuito de inverno está aqui embaixo e o de inverno ele é menorzinho, né? É só considera as paredes. É que a gente colocou um só no trabalho, porque se fosse colocar todos no trabalho, ia ficar muito grande, com muita imagem desnecessária. Então a gente É. colocou um só como exemplo, explicou ele como funciona, e a gente deixou o restante nesse anexo, para quem tiver interesse e quiser ver. As mesmas coisas para as tabelas, né? A gente deixa só a parte mais. Os cálculos, na verdade, a gente deixou só os cálculos de um só e o resto a gente só colocou nas tabelas. Então a gente não fez cálculo para todas as paredes, a gente fez o cálculo para uma parede e fez o Excel fazer as mesmas coisas para todos os outros. E é isso, galera. Mais alguma coisa aí para completar? Não, acho que falamos tudo. Deu pra apresentar bastante. Então valeu, professor. Até mais. E É deu isso. 58 minutos, professor. Top. Quase. Quase, quase.